Olá, sejam bem-vindos a mais um Afocast, o podcast da Afocap. Eu sou a Mônica Camolese e hoje nós vamos falar sobre como a matéria-prima influencia no preço do ATR. E quem vai falar de ATR pra gente, falar um pouco, sobre tudo isso, é ele, José Rodolfo Penati, o conhecido Penati, gerente de relacionamento da Afocap, né, Penati? Bem conhecido, cheio de conhecimento para compartilhar com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Penati. Obrigado, agradeço mais uma vez estar aqui junto, né? E acho importante esse quadro, né? É uma coisa que nós temos que estar trabalhando cada vez mais com a cabeça do produtor, fazer com que eles evoluam mais. Os jovens, mexer com os jovens aí, que tem que estar trabalhando mais aí, para que eles peguem essa força aí para tocar, né? E, logicamente, sempre pegando um pouco da experiência dos mais de idade, né? É muito interessante isso, né? Que a gente fala muito de sucessão familiar, que é importante. Hoje você também lida com bastante jovens que já estão assumindo ali, né? O que era do pai, do avô. Sim, sim. Mas é claro que tem também essa questão cultural, essa questão histórica do que já vinha sendo aplicado com as novidades também. Então, é uma união, né, Penati? Não tem jeito. Sim, quando nós começamos a trabalhar aqui em 1983, né, dentro da associação, eu era jovem, meu pai estava no batente, meus tios, a família, né? E, logicamente, que eu sempre estava acompanhando, eu trabalhei muito tempo na roça, trabalhei com maquinário e tudo mais, tenho um pouco de experiência da área de campo, né? E o que isso ajuda muito? Que quando você trabalha, pega no duro lá no campo, isso traz mais facilidade para a pessoa, né? Porque hoje você tem que ter um pouco da experiência lá do passado, ver o que foi deu certo, o que deu errado, mas, logicamente, utilizar as melhores ferramentas que nós temos hoje, né? Tem muitas ferramentas novas aí que pode ser usada para melhoria da produção, né? E essa é abrir, né? A Focap, ela está aí justamente para poder levar essa informação para o campo, para poder levar essas novas tecnologias, né? Que isso tudo é conhecimento. É claro, nunca deixar o que foi, o que já foi vivido, as experiências, mas buscar também ter essa mente aberta, né? Para o novo que chega também, né, Penati? Sim, porque quando nós começamos no pagamento de cana, ele era bem mais rústico do que hoje. Hoje tem equipamento de última geração. Exato. Estamos fazendo trabalhos aí dentro da Canatec, né, no Consecana, e tem hoje equipamento que futuramente ele vai fazer análise lá antes de cair na moenda, vai fazer análise ali, né? Então, é uma evolução do sistema. Eu estou acompanhando o que era antes e o que está sendo hoje, né? Então, é a última geração que está acompanhando isso e os jovens daqui para frente têm que pegar as tecnologias que estão aí no mercado hoje, né? Estão chegando, né? Estão chegando. Mas vamos falar um pouco de matéria-prima, né? O que a gente pode pensar, Penati, na hora de começar mesmo, né? Na preparação ali, quando a gente fala em matéria-prima, pensando lá no ATR. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer um bom planejamento lá do plantio, né? Aí vem, logicamente, desde o bom preparo de solo, análise de solo, correção de fertilizantes, tudo de acordo com as recomendações técnicas, né? Da análise de solo. É importante estar sempre atento a isso, né? Logicamente que a adubação, toda a correção que precisa fazer dentro do solo antes de iniciar o plantio. A partir que você tem o solo preparado, pronto para o plantio, é a escolha de variedade e, logicamente, que o ambiente de produção, solo A, B, C, D, E, né? A gente tem que escolher a melhor variedade ali para que ela, né, se adapte a cada solo ali, para ter maior produtividade. Esse é um ponto que tem que estar bastante atento. O pontapé inicial. Pontapé inicial, né? A partir daí, logicamente, que conforme a época que você vai entregar essa cana, e você tem que planejar, né? É importante estar com bastante tecnologia ali para você analisar como que essa cana vai sendo desenvolvida, fazendo toda a preparação, adubação e correção, e você vai chegar ao primeiro ponto, é fazer com que essa cana que entra dentro da usina, ela tenha a maior quantidade de açúcar possível. Eu lembro que você estava me explicando a questão, né, do solo. A gente precisa entender o solo e, para isso, a Focap tem toda uma equipe técnica que faz esse acompanhamento, essa análise toda, né? Sim. A Focap está bem preparada. Na parte de variedades, nós temos aí
o Fábio e o Palhares estão andando bastante com os produtores, né? Estão fazendo um bom trabalho nessa área, estão trabalhando muito aí com as novas variedades que tem no mercado e para fazer, logicamente, que o produtor traga mais ATR dentro da usina e, logicamente, bolso dele, né? Mais reflete valorização, né? Mais dinheiro, né? Reflete no dinheiro final, lucro. O lucro. E Penati, quando a gente fala, né, a variedade de cana, tem produtor que já vem há anos acostumado a fazer uma certa variedade. Então, para você trocar, às vezes precisa ter esse argumento, essa orientação. Como é que tem sido feito isso? Porque novas variedades têm surgido, né? No episódio que a gente falou com o Palhares, que é o consultor, ele falou, tem surgido, tem, né, estudos, a gente tem novas variedades que são apropriadas para determinados terrenos, tipos de solo. E como é que é a aceitação, Penati? Você que lida, tem esse relacionamento com os nossos produtores. Ainda eu vejo ainda os produtores estão um pouco reticentes nessa parte. Ficam bastante com as variedades mais antigas. Que já estão acostumados. Hoje, às vezes, para não pagar um royalties de variedade, ele não planta porque ele acha que ele vai gastar mais e tal, vai pagar por esse royalties, né? Então ele acha custoso para ele. E aí ele, às vezes, fica com uma variedade mais antiga. E logicamente, que não a produção não é igual às novas variedades, né? Com certeza, que são mais tecnologias aplicadas. Hoje elas têm muito mais desenvolvimento, né? E novas tecnologias implantadas dentro, né, das variedades, que está aí para produzir mais e ter mais quantidade de ATR e produção. Quando a gente fala de maturador também, acho que né? Você já começou citando um pouquinho, né? Da maturação da cana, né? Pensando também... Tem muitas pessoas que acabam fazendo no momento errado, né, Penati? Como é que é isso? Hoje, quando você começa a fazer maturadores, geralmente mais em cana de ano e meio, é as primeiras que aplicam, né, porque ela tem um ciclo já mais completo, né? Então, e logicamente que nessas canas de ano e meio que tem a variedade que seja mais precoce, que hoje tem as variedades precoce, média e tardia. Geralmente as variedades de ano e meio são precoces médias, né? Nem tanto tardias, algum planta tardia, dependendo do solo e tal. Mas a maioria planta a variedade mais precoce, para colher mais rápido, né? Que são canas que produzem mais. Então, tem que estar aí preparando antes, fazendo um maturador. Aí em fevereiro, março, fim de fevereiro, março, já começa a época de começar a aplicação de maturadores. Então, isso é importante. Aqui na nossa região tem um trabalho muito bom, tanto é que nós estamos aí com uma quantidade de ATR bem diferente das outras regiões. Eu não sei se a nossa região foi contemplada esse ano, estamos acima de todas as regiões em termos de ATR. E é uma coisa que Piracicaba não estava com tanto, né? Ela não é uma das melhores regiões de produção em termos de quilo de ATR. Hoje nós estamos aí, em relação ao ano passado, que foi um ano muito bom, nós estamos aí hoje com em torno de 3 quilos acima do ano passado, em termos de ATR. Logicamente que isso tem um trabalho de toda a equipe, pessoal da associação, pessoal da cooperativa fazendo aí a parte de maturadores. Isso traz para cima o valor, os quilos de ATR, né? Você acha que pode ser uma explicação para esse aumento? Sim, tem um trabalho muito forte nessa área e eu acho importante isso aí, né? Tem que fazer todo esse planejamento. E acompanhar, né? Não é só aplicar o maturador. Fazer o ponto zero lá, levar as análises no nosso laboratório para ver a evolução disso aí quando aplica os maturadores. E aí, logicamente, quando ele atinge o pico lá, ele tem que começar a colher, que geralmente aí a primeira quinzena de abril, segunda de abril, ele já começa a colheita dessas canas, né? Então tem que ter aí pelo menos uns 30, 40, dependendo o maturador, ele tem que começar a colheita, né? Para poder conseguir aí um volume de ATR interessante. E também não deixar passar esse período, né? Para que depois também não é tempo hábil para agir. Tem maturadores que tem um período um pouco mais longo, mas a maioria aí tem um ciclo mais curto, 30, 40 dias aí, já tem que fazer as colheitas, né? E, Penati, quando a gente fala, né, na nossa região, a gente tem muitos pequenos produtores também, e muitos ainda que colhem, né, na palha, tem diminuído, né, mas o corte na palha, o que isso influencia também, Penati? Olha,
essa é uma discussão grande, né? Nós tivemos aí, em 2011, o ciclo de parada de queimada, né? Sim. E nós tivemos muito trabalho, muito transtorno nesse período. Foi. Nós tivemos muitos problemas e colhia a cana manual crua, não tinha mecanização, não tinha nada. E era caro, né, era também. Caro, e a dificuldade é muito grande. E as áreas grande. também, né? Não aceitavam mecanização. Então, o que está pegando hoje? Os pequenos fornecedores, menores, às vezes eles não têm essa condição de mecanização, né? E hoje, grandes fornecedores fazem as colheitas de médio, pequenos aí, porque não tem como ter uma frente de corte para fazer esse trabalho, né? Então, precisa com que esses fornecedores tenham ali um planejamento para que, quando vir alguém colher próximo dele, ele faça a colheita, né? Dessa área dele. Porque, senão, ele tem que levar manual. Aí depende dessa logística de quem vai colher. Logística de quem vai colher. Se for mecanizado, tem que fazer dessa forma. Se for manual, pode também ter essa logística, mas é um pouco diferente, né? Mas é muito, muito difícil. E as usinas estão pregando bastante hoje para que diminua o máximo possível essa colheita. Uma que as usinas estão já com maioria de cana já mecanizada, já cana que já traz colheita mecanizada, né? O rendimento para a usina é muito melhor, né? Porque moer essa cana com todo esse palha, essas coisas, dificulta bastante e, às vezes, acaba até atrapalhando a moagem da usina. A maioria das vezes, ela dá um rendimento diferente, né? Quando você está moendo uma cana com palha, é diferente. A moenda está regulada para 90% de cana mecanizada e 10% que joga, ela acaba tendo uma perda maior dentro da indústria, né? Então, hoje, isso aí é uma dificuldade muito grande e nós temos um desafio. Como é que nós vamos fazer com esses pequenos aí que têm essas áreas manual? Muitas áreas aí, as usinas estão até descartando, deixando, né, não plantando mais nas áreas, porque a máquina não vai, tem uma declividade acima de 12%, corre o risco de dar um tombamento de máquina e tudo mais. Então, precisamos analisar cada caso. E, logicamente, que nós temos que fazer um trabalho com esses fornecedores aí, que a usina, lógico, continue pegando essa cana dele, porque às vezes, a sobrevivência dele. Né? E tentar achar, talvez, futuramente, alguma cultura que venha substituir essa cana para ele poder ter um ganho, né? Porque se não tem condições de mecanizar, uma hora o corte vai parar manual, né? A evolução é normal, né? Já é pequeno, né? O número, quando a gente faz essa comparação. Então, nós precisamos, logicamente, que achar uma solução para eles. E cabe aí ter alguma coisa que venha substituir, né, essa cultura, se não conseguir mais colheita manual, né? E essa já é uma discussão entre vocês, né, da AFOCAP ali, em busca de achar saídas para esse produtor. Sim, nós estamos sempre pensando em alguma coisa que possa, né, atender ele. Lógico que quando você fala em alguma outra cultura, tem que ter todo um planejamento de comércio, de tudo mais, porque não é tão simples, né? Se for cultura de milho, soja, as máquinas que vão colher lá vão ter o problema também, porque não vai colher manual mais. Se não anda com a cultura de cana, provavelmente não vai andar com a colheita, né? Então, tem que ter alguma coisa que não seja, né? Que não precise... Esse investimento alto, né? Para plantio, para colheita. Ou pode ser, talvez, um gado confinado, alguma coisa que possa fazer com que ele tenha um ganho, né? Ou alguma cultura de olericultura, né? A parte de hortaliças e tudo mais. Isso também dá um bom ganho, né? E pode dar aí o mercado é bastante comprador. Piracicaba é muito dependente dessas coisas, né? E a AFOCAP tem feito esse acompanhamento também, então, com os pequenos, nós estamos pensando, ainda não temos assim uma coisa que está definida, mas nós vamos ter que achar uma solução para isso, eu acho. Precisa, né? Vai ter que ter alguma coisa, porque nós não podemos deixar esse pessoal na mão. A maioria tem aí, são nossos clientes, eles estão dentro do nosso plano médico, né? E nós temos que dar alguma alternativa para ele continuar, né? Então, hoje, logicamente, que a associação ela abriu, né, isso, não é só para a parte só de cana, né? Ela tem uma abertura aí para todas as outras culturas e a gente transforma todas as culturas em tonelada de cana. Então,
ele trazendo a nota fiscal lá, a gente Consegue. consegue fazer essa parte e dar o atendimento médico para ele. Continua como associado. Continua associado nosso e damos todo o respaldo para Não ele. precisa exatamente, né, ser o produtor de cana. Sim. E quando a gente diz do médio e do grande, né, que a gente relaciona ao preço do ATR, né, a qualidade, a quantidade de açúcar, o que tem sido assim mais o erro maior? Às vezes a pessoa realmente não quer se adaptar a essa mudança ou a essa nova tecnologia. O que vocês têm sentido dificuldade no campo, Penati, quando a gente fala isso? Não, logicamente que tem alguns que tem áreas que até a máquina anda bem, ela colhe, mas ele ainda fica reticente lá na colheita mecanizada, achando que ele tem um ganho maior e tal. Eu vejo da seguinte maneira, eu até fiz uma pequena, assim, um pequeno cálculo, né, visando assim, essa colheita. Eu peguei um produtor pequeno aí, entregou uma base de 1.000 e poucas toneladas de cana. Eu fiz aí uma simulação de cálculo e, logicamente, que o custo dessa cana manual, ele é muito maior do que um custo de uma cana mecanizada. Ele está em torno aí de aproximadamente quase R$20 a diferença por tonelada. 20, R$21 por tonelada. É muito dinheiro, né? E só ali na parte de colheita, que é bem mais cara e a mão de obra. Sem dizer que o maior problema é a mão de obra que vai colher, ela precisa estar toda aparada dentro das leis que regimenta. A pessoa tem que buscar essa mão de obra fora, porque não tem aqui no mercado nosso. E isso cada vez mais é problema, né? E tem que estar dentro do alojamento, tem que dar todas as condições básicas lá para ele estar... Esse profissional que vai cortar a cana. Exatamente, tem que dar todas as condições, né? Então, isso é uma dificuldade. E o pessoal tem que buscar lá fora. Às vezes vai lá no Nordeste, pega esse povo lá, traz para cá, paga ônibus para vir, paga ônibus para levar. É uma dificuldade muito grande. E, logicamente, que isso a gente tem que uma hora ela vai parar, né? E a mecanização está aí para isso. Então, fazendo essa ramificação de cálculo, de 1.000 toneladas de cana mecanizada e 1.100 toneladas de cana manual, porque 10% a mais geralmente é palha e impurezas vegetais que vão dentro da cana, né? Que leva lá para a usina. Então, eu fiz um cálculo simulando aí que ele leva 10% a mais de peso, né? Logicamente que ele vai ganhar esses 10%, mas com um custo bem menor, porque a análise da cana, quando você leva ela em palha, o que pega, na verdade, é a fibra. A fibra ela penaliza muito dentro do pagamento de cana. Então, a fibra média de uma cana que é entregue em palha, ela está na casa de 20% a 22%. E uma cana normal, hoje, em torno de 14%, 15%. Olha. Né? Então, é bastante diferença, né? de volume de fibra. E isso, logicamente, que no cálculo final, ela vai refletir muito mais, né? A diferença, por exemplo, nessa cana que eu fiz a simulação, só mexendo na fibra, eu tinha uma fibra lá de 280, 290, contra uma fibra de 160, a diferença deu muito alta de ATR, deu 122 para 144. Nossa. Então, aí, em torno de 22 quilos de ATR. É muita diferença. É muita diferença. Esses 22 quilos de ATR somado, jogando aí o dinheiro de hoje, aí 21,12 que está, arredondando os números, que dê aí R$23 por tonelada. 21, 22, R$23. Né? Mais a diferença no CCT, que é muito maior, que é mais caro, é uma diferença muito grande aí, de R$30, R$40 por tonelada, quase a diferença. Sem contar que o pessoal que tem o caminhão próprio, ele está levando menos matéria-prima para a usina, né? O volume de densidade de carga é bem menor, então custa maior. Você tem que levar mais viagem para a usina, você tem que andar mais com o caminhão para poder fazer. Gasta mais. Gasta mais, é custo maior. Então, infelizmente, a gente tem que partir para a mecanização. Aí o lucro vai diminuindo, né? E aqueles que conseguirem mecanizar, eu recomendo que chame o pessoal nosso. Vamos fazer um trabalho aí junto com desde lá na programação, plantio. Isso, vamos fazer esse trabalho para poder, né,
entregar essa cana da melhor forma possível dentro da indústria e ganhar um pouco mais também. Na hora de, eu quero aquela terra que está livre, eu vou pegar aquela terra, mas será que é boa? Será que vai dar resultado? É importante ter toda essa análise, Tem que ter. Hoje não pode deixar de estar atento a isso, principalmente esse povo que está ainda pensando aí, né, nessa cana manual. Alguns falam que dá um pouco de corte a mais e tal, mas hoje, se a gente fizer o trabalho certinho, uma mecanização bem feita, colheita bem feita, eu acho assim, dá 5, 6 cortes, tem gente que dá 7, 8 cortes com colheita mecanizada, e eu acho que não é mais o problema. Eu acho que no início foi mais, no início, porque as pessoas estavam aprendendo ainda, né? Sim. Como é que ia se comportar toda a colheita, né? Depois do plantio de novo. E uma coisa que eu peço para quem tem a colheita mecanizada, que eu acho importante, o fornecedor está fazendo a parte de perdas. Uhum. Ele tem hoje que, logicamente, que nós temos algum pessoal nosso que faz essa parte de perdas. Nós não conseguimos atingir todo mundo, mas eu acho que cada um deve hoje se preocupar muito nessa parte, né? Porque uma colheita, ela pode perder lá nas máquinas, que tem que estar bem regulada para perder o menos possível na roça. Você gastou tudo lá com adubação, fertilizante, vem, quando vai na colheita? Isso é uma coisa que eu sempre falo. O fornecedor, ele faz tudo certinho. Às vezes, na hora de colher, ele não faz uma análise de maturação, ele acha que a cana está madura, ele acha que já está pronta para colher, e aí ele está perdendo dinheiro sem saber, ele está jogando o dinheiro dele fora. Uhum. Então, é importante fazer todo esse trabalho, desde o início até chegar na hora de a cana estar pronta para colher, fazer uma análise de maturação, para saber se a cana já atingiu o pico dela, se está pronta para colher. Isso é importante, fazer esse acompanhamento é muito importante. E a própria máquina também, né, Penati? Claro, toda a máquina tem que estar bem regulada, né? O corte de base e tudo mais, ela tem que estar colhendo perfeitamente, né? É como uma máquina de milho, de soja, se ela estiver regulada, fica um monte de grão para trás. E a mesma coisa acontece com a cana. Se você não colhe bem, você vai ter um monte de cana e jogada. Pode prejudicar cortes futuros também, né? Sim, ela pode arrancar soqueira, um monte de coisa. Então, precisa estar muito atento a essa parte, né? Esse olhar mesmo para a matéria-prima. Esse olhar da matéria-prima, ela tem que estar por completo, né? Que é lá no final, que é o bolso que vai reclamar ou vai sobrar um dinheiro, né? Sim. É necessário. E esse ano, hein, Penati? Vamos já falar um pouco, né, da nossa safra, que a gente está na reta aí. Não sei se a gente já pode dizer reta final, né? Que vai, acho que até novembro. Nós já estamos aí do meio para o final agora, né? Vamos dizer assim, vai o quê? Novembro? No terceiro terço da safra. Vamos dizer assim, mais um mês e meio, acho que começa a findar, acho que até 15 de novembro, a maioria das usinas. Né? Já temos algumas usinas já falando em outubro aí, para parar já, né? Mas acredito aí, mais aí, até dia 10 a 15 de novembro, a maioria das usinas já estão findando safra. Uhum. Tivemos um ano difícil, a estiagem está prolongada. Sim. Nós viemos numa estiagem ano passado, continuou esse ano, né? Teve uma chuva aí, até boas no começo do ano, mas ele paralisou aí no começo da safra e agora está bem grave. Tivemos umas geadas esse ano, ela na nossa região não foi tão grave, tivemos regiões que foi mais afetada, nossa região de Araras, essa região de Pirassununga, a geada foi mais drástica. O clima foi... Então teve aí um problema mais sério, eu tive que colher cana, talvez que não estava pronta para colher, teve que colher. Senão o prejuízo ia ser maior, né? Mas, na verdade, aqui na nossa região, ela foi como um maturador. Que ela assim, quando a geada, ela faz amadurecer a cana, né? Porque ela agiu como um maturador. Ela agiu como um maturador, Olha. Ela age, é normal. Porque o que acontece? A cana começa a amadurecer no tempo do frio. Para a vegetação, né? Ela paralisa a vegetação e começa a concentração de açúcar. Uhum. Essa geada, ela deu uma estabilizada e aí concentrou açúcar, tanto é que nós estamos aí, nesse momento, a maioria das canas que estão entrando aí, está na casa aí de 155, 160, 165 quilos de ATR. Olha. Fechei uma quinzena, a última quinzena de agosto, nós fechamos com 151 quilos de ATR em média. Isso é recorde, nós nunca tivemos tanto ATR nesse período aí, 151 quilos de ATR.
Você acha que o clima pode ter ajudado nisso? O clima ajudou muito nessa parte, logicamente. Tem outras, né? Prejudicou outra área, porque muitas canas está paralisado o crescimento, toda a soca, né, foi prejudicada, com geada e tudo mais. Mas com a questão da TR... Mas tem a TR nós estamos muito bem. A nossa região não teve aqueles problemas que as outras regiões tiveram. O ano passado, incêndios muito drásticos, né? Muitas áreas teve que renovar, muitas áreas que já estavam prontas, já até feito os tratos culturais, houve a queima daquela palha, né? E talvez teve muita área que teve que fazer a reforma, né? Então, tudo isso atrasou um pouco o ATR das outras regiões. Estamos vendo isso, né? Que nossa região está, assim, excepcional a ATR esse ano. Muito boa, muito bom. Que bom, que bom. Trazer essa boa notícia também, né? É uma safra difícil, mas tendo boas notícias. Em relação ao ano passado, nós estamos com 4 quilos acima até agosto. 4 quilos. 4 quilos, vamos. E tem de aumentar agora? Logicamente que não chovendo, ela vai continuar, manter. Né? Mantendo. Mas fechando aí com 3, 4 quilos acima, que foi um ano excepcional ano passado em termos de ATR. Né? Foi sim. Foi muito bom. Nossa média geral aí na casa de 135, 136 quilos geral. Nós estamos já passando aí, quase batendo 140 quilos logo. Então, isso é muito bom. Muito bom. Muito bom também, Penati, ter você sempre aqui com a gente, para a gente poder trazer um pouco, né, de mais orientação ainda. E para a gente fechar, então, Penati, pensando nessa questão, né, do valor do ATR, o que você daria de orientação de uma forma geral aí para os nossos associados e produtores? A gente já falou muito, né, de quem ainda produz, né, tem o corte na palha, né, a FOCAP já está estudando, trabalhando para ver como que vai ser, como agir daqui para frente com isso, mas de uma maneira geral para a gente fechar esse assunto de hoje aqui, Penati. Falar no preço tá difícil, né? Estamos vendo cair preço, né, em plena safra, e nós sabemos que é uma safra mais curta que a maioria. Mas o mercado está aí complicado, o mercado de açúcar está bem abastecido nesse momento. Ainda está se falando aí em ter um superávit de açúcar e talvez vender aí um pouco de... Estão comentando aí, talvez até 1 milhão de toneladas de açúcar, né? Então, isso, logicamente, que o mercado ele vai analisando, ele vai refletindo no mercado, né? Nesse momento, os preços estão caindo. Eu ainda tenho uma esperança, né? A safra vai ser, ela aí 595, 600 milhões de toneladas de cana, e nós já tivemos aí 665, que foi o ano passado, né? Sim. Então, nós estamos aí com uma diferença bem grande em relação, 625 ano passado, né? Mas já bateu acima disso, né? Então, 25 milhões de toneladas a menos. Isso significa, assim, mais ou menos o que eu posso falar. A Austrália produz em torno de 40 milhões, 25 milhões, 3 terços de uma Austrália, né, a menos. Eu acredito ainda que pode ter alguma reação de melhora, mas não vai ser um ano de preços, né, que são bons, não. E o etanol de milho, ele vem aí numa crescente muito grande. Nós começamos aí devagar, o ano passado 7, 8 milhões, estão se projetando esse ano de 10 a 11 bilhões de litros. Olha. Né? Então, e está indo, e está crescendo, e está se alastrando para o país inteiro. Estão falando em montar hoje usina de etanol de milho já na Bahia, grandes usinas, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Quer dizer, porque tem milho para fazer isso, né? E o Mato Grosso, o Goiás, eles têm um grande portfólio de milho, né? Isso, logicamente, que preocupa um pouco nós. E aqueles preços sazonais que tinha no etanol, por exemplo, entre safra, nós rezava, agora sobe, porque acabava a produção e o etanol subia. Com o milho, ele ficou estabilizado. Eu tenho os gráficos aí que eu mando, né? Se vê que ele não sai de R$ 2,50, né? R$ 3, 3 e pouco. Não teve mais aquela... Etanol hidratado, né? E o anido. Uma notícia boa que veio aí é com a adição aí que melhorou um pouquinho, a adição, né, de anidro na gasolina. Isso ajuda, mas com o montante de etanol que está entrando no mercado, não faz tanta diferença. Não vamos sentir diferença nenhuma. E o que segura hoje, logicamente, o preço é o etanol que está segurando. Lógico que açúcar caiu bastante. No mesmo período do ano passado,
estava na casa aí de uns R$ 137 a tonelada nesse momento. E esse mês que passou aí, nesse mesmo período, está aí na casa de R$ 118, R$ 119. O saco de açúcar branco, né? Isso é uma diferença muito grande, né? 20 e poucos reais aí é bastante. E o percentual ainda está sendo... Ano passado foi aí 51% açúcar e 49% etanol. Esse ano, ele está 52% açúcar e 48% aí, mais ou menos, etanol. Mas nem assim segura as coisas. Os preços tendem... Caíram, né? Caíram. Ainda pode cair mais um pouco, pode cair. Mas ainda tem uma esperança que lá no final a gente consiga reverter alguma coisa. A hora de fazer um fechamento, a gente traz notícias boas. Quem sabe? Se Deus quiser. Vamos torcer. Penati, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Já fica a convite, portas abertas aqui do AFOCast para conversar junto aos nossos associados por aqui, viu, Penati? Obrigado, Mônica, a toda a equipe aí e vamos para frente, bola para frente. Bola para frente. Obrigada, Obrigado. Penati. E obrigada a você que nos acompanhou. Quando quiser também, pode mandar mensagem nos comentários do nosso vídeo. Penati responde, todo mundo responde. Os técnicos também estão à disposição na AFOCAP. Inclusive, você pode acompanhar outros vídeos do AFOCast no canal da AFOCAP. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.